Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto. Esta semana tenho o gosto de falar com Marta Costa, uma ex-nadadora de alta competição nas camadas jovens pelo Futebol Clube do Porto, uma apaixonada pela natação, alguém que após um longo interregno na competição e na natação, voltou em 2018 a competir na categoria Master, sem tido grandes resultados, foi campeã nacional nas camadas jovens também, mas o mais importante é o seu amor pela natação e é isso que vamos explorar nesta conversa. Tenho a certeza que vais gostar deste episódio, tal como eu vou aprender muito com a Marta. Antes de qualquer coisa, vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações. Vou-te pedir que partilhes com familiares, amigos, conhecidos, amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. E voltarei para a semana com promessa de mais desporto, mais convidados. Vamos fazer crescer este podcast. Obrigado por estares desse lado. Olá, Marta, como estás? Tudo bem? Muito obrigado por teres aceito este convite. Muito gosto em estar aqui. Vamos ver no que é que eu trago de interessante ao podcast. Vais trazer de certeza absoluta. Vamos começar por essa tua ligação extraordinária, quase umbilical à natação. Lembras-te da primeira vez que entraste numa piscina? Sim, era muito pequena. O meu pai levou-me para a natação com 5 anos de idade, Uhum, porque era obrigatório lá em casa aprender a nadar. uhum, Que eu acho que é uma coisa que todas as crianças devem fazer desde logo muito cedo, portanto, o mais cedo possível, aprender a nadar. E com 5 anos, já os meus irmãos andavam no Futebol Clube do Porto a aprender a nadar, e já sabiam nadar, e foi a minha vez de chegar à natação. E eu era muito pequenina quando fui para uma piscina também muito pequenina, com outros meninos para aprender a respirar na água e a fazer bolinhas na água. Foi a primeira coisa que eu fiz dentro da água. E recordo-me muito bem desses momentos. E depois, a partir daí, nunca mais deixei a minha ligação à água. É um meio em que eu gosto especialmente de estar, é onde eu fico relaxada, é um sítio que me descontrai e até agora continuo a fazer natação, faço competição, não de uma forma séria, obviamente, porque outras já não levo a competição tanto como uma competição, mas sim como uma forma de bem-estar agora. E pronto, e continuo a nadar, espero continuar durante muitos anos, até porque na água nós não pesamos e ficamos sempre à tona para poder movimentar e continuar a ter uma vida ativa. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Estavas a falar da questão de pôr os miúdos a nadar. Eu não tenho filhos, mas eu sou filho de uma mãe que era muito galinha. E só me colocou na natação aos 17 anos, quando teve um ortopedista a dizer o seu filho tem uma escoliose, precisa entrar numa piscina imediatamente. Porque eu cresci 40 centímetros no espaço de um ano, entre os 14 e os 15 anos, e estava a começar a ter problemas de coluna sérios. E então a Uhum. minha mãe meteu-me na natação. Mas eu concordo plenamente contigo. Acho que nadar é dos esportes mais completos que existe e faz muitíssimo bem. A parte do relaxamento não poderia estar mais de acordo. Eu, quando estou numa piscina, é das coisas que eu mais adoro, é onde eu consigo mesmo desconectar e relaxar. E no mar também consigo isso, Uhum. se não houver a questão da profundidade, como eu te disse anteriormente. Mas avançando para a questão da competição, de onde é que passou a ser a menina que queria apenas aprender a nadar, fazer bolinhas, aprender como respirar, a querer competir? O bichinho da competição foi-me incutido logo, talvez um ano depois, Uhum, um ano e tal depois. uhum, Aprendi a nadar com muita facilidade uhum, e, na altura, no Futebol Clube do Porto, as escolinhas tinham 4 níveis. E eu, quando ok. cheguei ao terceiro nível, a professora achou por bem apresentar-me ao treinador da piscina grande, que era a piscina de 25 metros já. Para nós era tudo muito grande. E, e o professor Lima, na altura, viu-me e fui fazer provas à piscina grande e fiquei logo no que eles chamavam os pré-atletas. E a Uhum, partir daí começam logo a haver treinos e competições mesmo para as crianças. Portanto, a coisa aconteceu com muita naturalidade, não foi nada que fosse querer, não é? Mas passou a fazer parte da realidade portanto, ir competir era o culminar dos treinos.
portanto, a partir daí fiz competição até por volta dos 15 anos, 15, talvez 15 anos. Foi na altura em que deixei a natação. Uh, Tinha várias lesões, digamos que as práticas de treino não eram as que são agora, onde há um imenso cuidado com variedíssimas coisas, portanto as lesões eram coisas muito comuns. As lesões nos ombros foram-se acumulando, o chamado ombro do nadador, e deixei. Acabei por deixar a natação porque já era um sacrifício em vez de ser um benefício. Sim, Pronto, passou e a aí ser parei. dor e deixou de ser prazer. Basicamente, deixaste Sim, de já não desfrutar. fazia sentido. Sim, eu Não percebo. conseguia manter o nível de competição, passava Sim, mais tempo no médico do que dentro d'água já, portanto sim. não fazia sentido. Era exatamente isso que eu te ia perguntar. Nesse momento, que deve ter sido muito difícil para ti ter deixado a alta competição, houve algum momento em que sentiste alguma revolta em relação ao desporto ou encaraste com naturalidade que era a consequência da paixão que tu tinhas decidido seguir? Revolta em relação ao desporto, não, mas eu não entrei numa piscina durante Uhum. muitos anos. Ok, Não queria. ok. Mesmo de férias, em piscinas de hotéis, ou fosse o que fosse, eu não ia à água das piscinas. Eu ia à água do mar, gostava de nadar no mar, nas piscinas não gostava. Trazia ali alguma memória dos treinos intensos, das Ficou ali um competições trauma, que não é? depois Ficou acabou ali por um falhar. trauma. Sim, sim, sim. Sim. E portanto não nadei. Eu voltei a nadar em piscina numa altura já, sei lá, talvez há uns 10 anos, Uhum. talvez um pouco mais, porque tinha uma lesão num pé e fui para fazer a recuperação. E depois a partir daí comecei a nadar, porque estava num ginásio em que tinha piscina e ia à piscina para recuperar de outras Sim, coisas. sim. Mas nem Fisioterapia, sim. pensar em competição, não queria. Uhum. E portanto aí o meu trauma foi esse. Água sim, Não é? nadar sim, em piscinas não. Era, era exatamente. Eu queria voltar só um bocadinho atrás, porque eu sei que tu foste campeã nacional nas camadas jovens. Qual foi essa sensação? Foi excelente. Foi, foi uma conquista grande. Eu ficava muitas vezes ali no segundo, terceiro, mas ao primeiro Uhum. raras vezes ia. Eu costumo dizer que eu sou a eterna segundo lugar. E quando tive o primeiro foi muito bom, era muito jovem, era muito miúda, devia ter, sei lá, talvez uns 12 anos, e ser campeão Uhum. nacional, e depois receber do clube uma faixa de campeão nacional, é um orgulho, claro, mas sim, também não. Sentiste que o grau de exigência aumentou em relação a ti, ou seja, as expectativas começaram a ser maiores? Tu lidavas bem com as expectativas que o clube tinha em ti? Não, não existia muito essa pressão. Quer dizer, o clube Ok. naturalmente que queria títulos, quer títulos, não é? Uhum. Uhum. Mas não acho que tenha aumentado por causa disso. Uhum. Porque na natação os títulos vêm de uma prova em específico, de uma distância em específico. Uhum. Uh, e a distância em que eu fui campeã nacional foi uma distância de fundo na qual só existem uns campeonatos por ano. Portanto, não era para ir a vários torneios e ser campeã ou ganhar sempre. Sim, sim, sim. Mas isso não trouxe pressão acrescida, não sinto isso, não senti isso. Era isso que eu te ia perguntar. Qual era o teu estilo? Qual era o estilo que tu nadavas? Eu nadava bastante de tudo. Aliás, fui campeã Uhum. nos 400 metros de estilos, portanto, que são os quatro Uhum. estilos nadados na mesma prova, 100 metros de cada Uhum. prova. Uhum. Eu era especialista principalmente em fundo, nas provas muito longas, dos 400 metros livres, 800 livres, 1500 livres. E ainda agora são as provas em que eu me sinto melhor, são aquelas que eu mais gosto, não gosto de provas rápidas. Era exata, eu já vou fazer essa transição para águas abertas, já ser super interessante falarmos sobre este teu início na natação. Eu, antes de abandonar esse teu
teu percurso nas camadas jovens, a ideia que eu tenho, corrijo-me se estás enganado, é que a natação, para além de ser um desporto muito completo, é um desporto muito exigente. Tu tens que treinar várias horas para poderes competir, porque é a Sim. milésima, estamos a falar da milésima de segundo, não é só a segunda, é a milésima de segundo que vocês Uhum. estão a competir para bater recordes pessoais, para serem mais rápidos que o vosso adversário. Tu, muito miúdo, ou seja, quando tu começaste, foste aumentando a tua carga horária, acredito, dos treinos, mas quando és campeã nacional, quantas horas treinavas por dia? Nessa altura devia estar a fazer 5, 6, 7, 8 treinos por semana. Uau. Os treinos da tarde tinham 2 horas ou 2 horas e meia, de Uhum. segunda a sábado, e fazia mais 2 treinos antes de ir para a escola às 6h30 da manhã. Mas Exato, exato. Não, eu estamos a estou a falar ver, de. exato, eu estou a ter essa noção e comecei a ter essa noção, porque eu, como eu te disse, eu gosto muito de natação e acompanhei natação desde os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Claro que depois tenho 38 anos, o Phelps é meu contemporâneo, Uhum. obviamente, mas também já gostava muito do Ian Thorpe antes dele. Sim. Por isso, e fui acompanhando a carreira. E entretanto, isso que eu te queria perguntar era no sentido de essa carga, ou seja, tu eras mais feliz na piscina do que na escola ou eras feliz em ambas? Era feliz em ambas. Ok. As coisas estavam muito bem encaixadas e muito bem aliadas. Uhum. Aliás, para ter grandes cargas horárias de treino, é preciso disciplina para manter as duas coisas, não é? Para ter O tempo rendimento escolar, de estar na exatamente, sim. escola, ter rendimento escolar, conseguir estudar, conseguir estar com os amigos e conseguir treinar, não é? Portanto, os tempos livres não existem. Tu gostavas mais de É treinar ou da competição? de tudo. De Ok. tudo, não consigo distinguir. A competição é o culminar de muito treino e, Exato. portanto, vamos ali pôr-nos à prova e tentar melhorar, às vezes, uma décima ou uma milésima é muito bom, porque se consegue melhorar ou porque. É claro que competir é bom, mas faz parte de todo o processo. Existiam naquela altura dias muito longos de treino e que custavam muito, porque à noite os colegas da escola iam todos sair ou iam ao cinema ao final da tarde Tu ias e eu treinar. ia treinar, e eu e os outros íamos treinar. Sim, sim. Ou já chegava à escola cansada na aula das 8h30 da manhã, já chegava com sono porque o meu dia já tinha começado às 6 e já tinha tomado 2 pequenos almoços. Uh, Essa rotina que tu tiveste desde muito miúda é algo que no dia a dia, atualmente, passado estes anos todos, tu ainda a tens? Ou esse nível de exigência que tu tiveste a competir desde muito miúda fez com que agora sejas uma pessoa não tão de rotinas, uma pessoa mais descontraída e mais relaxada? o treino, o treino deste tipo, acho que, quer a mim, quer a qualquer um que tenha passado por isso, disciplina-nos em muitas coisas. Obviamente que não, principalmente em termos desportivos, não leva a coisa a sério agora, nem quer. Há outros objetivos na vida. Mas isso ajuda-nos a treinar para a vida, na atitude para a vida, não é? Sabemos que para se conseguirem objetivos é preciso alguma disciplina, ou quando se é preciso concentração e dedicação a um determinado tema, acho que de alguma forma quem foi desportista desde muito cedo consegue ter uma, disciplina, controlo sobre as coisas para conseguir ser mais, não Metódico. diria metódico, sim, sim, metódico, Uhum. Sim. Não, talvez. eu entendo aquilo que tu estás a dizer. Estava-te a perguntar isto porquê? Porque às vezes ou seja, tu competiste e para competir e a nadar então, lá está, como estamos a falar de uma competição em que
estás a competir contra outros adversários, passa a redundância, e é à milésima de segundo, o grau de exigência e o nível em que tu treinavas, a intensidade em que treinavas, devia ser muito grande. E era por isso que eu te estava a perguntar se essa questão das rotinas, de acordares super cedo para ir treinar, é preciso haver mesmo muita motivação, é preciso haver aquela paixão da competição. E era Uhum. muito nisso que eu ia focar. Ou seja, tu tens uma paixão da natação, mas adoras água, o teu habitat natural é a água. Mas houve algum momento em que te cansaste de competir, sem ser a questão das lesões, houve algum momento em que tu Uhum. disseste, epá, não quero mais isto, quero fazer coisas normais de crianças da minha idade, está a ser cada vez mais exigente e desgastante, não estou a conseguir atingir os objetivos, não estou a conseguir ficar em primeiro lugar e eu quero ficar em primeiro lugar porque não quero ser a eterna segundo lugar, como disseste anteriormente. Houve algum momento que tiveste que lidar com isso? Quando as lesões começaram a aparecer, tive que lidar com o facto de que eu não vou mais competir. Ok, E tive de fazer uma transição de modo de vida, obviamente, não é? Mas, e passar a focar noutro tipo de coisas. Apesar de que eu nunca deixei de fazer desporto, só uhum. deixei de treinar 4 horas num dia ou Sim, 5 sim, e de ir treinar às 6:30 da manhã, não é? Porque depois a minha atividade desportiva acabou por continuar para manter-me sã, apesar de não fazer competição. Mas acho que fez parte do crescimento, quer dizer, não sim. houve uma ruptura porque eu ainda era muito jovem também. Eu percebo, eu percebo. Mas eu ia te fazer essa. Se calhar se tivesse deixado a competição aos 20 e tal anos, Sim, teria tido um choque maior. sim. Naquela fase somos todos muito adaptáveis a todas as situações. Com 16 anos é-se muito Era jovem. exatamente isso que eu te ia perguntar, porque a maior parte dos séniores despontam muito cedo, a Macintosh começou com 15 anos e tudo mais. Ah, isto para competir com séniores, era o que eu queria dizer. Mas o que eu te queria perguntar era: a ideia que eu tenho é que a natação é um desporto bastante competitivo, até lá está, estamos a falar que é à milésima de segundo. Tu conseguias ser amiga das tuas adversárias ou achas que isso é impensável, ser amigo dos teus adversários? Não, é tranquilo. Era É? amiga dos meus adversários, sim. Ok. Tinhas essa Sim, capacidade. sem nenhum problema. Não, não sentia que na natação, ao nível em que eu estava, isso Uhum. nunca foi, nunca vi esse tema em ninguém. Ok, Uma coisa perfeito, isso é é ótimo. chega à parte do bloco, entra-se na água, acabou, não é? Uhum. Mas fora, o ambiente sempre foi muito, muito salutar. Entre equipas, nunca Pois houve é, qualquer. sim, sim, ainda bem que sabes dizer isso e que esclareces dessa forma, porque o que eu sinto agora, quando eu acompanho provas de natação, neste momento, não sei se talvez também no tempo do Ian Thorpe também já acontecia isso, mas principalmente na geração do Phelps, da Ledecky e não sei o quê, eu no outro dia estava a ouvir uma das nadadoras a falar sobre isso, por isso é que eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Porque a Ledecky estava a dizer que sim, eu gostava muito de sair com X, Y e Z, mas eu vou competir contra ela. Então é muito difícil, porque estamos a falar de uma competição que é. Pronto, no caso dela são distâncias longas, é diferente, mas acredito que para aquelas pessoas que, por exemplo, fazem 100 metros mariposa, 50 metros livres, que estão a competir contra alguém para conseguirem ser a sua melhor versão e terem os melhores resultados, não deve ser fácil a terminar a prova e serem amigos. Por isso ou seja, eu sou muito partidário de que isso não deveria acontecer, ou seja, que é possível haver rivalidade e ser-se competitivo. Agora, o que eu sinto é que tem que haver muitas cedências das duas partes, percebes? Era por isso que eu queria saber a tua opinião e a tua visão sobre isso. Ao nível dos Olímpicos que estás a falar, eu não conheço, nunca andei nesse meio, não é? Uhum. Mas no nível em Escalões que eu andei jovens, em sim. Portugal, nunca tive, quer nos escalões jovens, quer agora em Master, nunca tive esse tipo de problemas. Claro que quando vamos para a água vamos competir, é certo, não é? Mas depois não há rivalidades entre clubes, obviamente, e eu chego lá e quero ser melhor que a outra que vai na pista ao meu lado, pois faço tudo para ser, mas
mas não deixe de ser amiga se tiver que ser. Não, Não, não não, eu temos. acho isso, não, eu acho isso fantástico, porque lá está, porque a competitividade não tem que ser, lá está, adversário é uma coisa, inimigo é outra, e Claro. competir é fantástico, até porque no trabalho também queremos competir para ser a nossa melhor versão e vamos nos espelhar naqueles que têm melhores resultados ou que se comportam de uma determinada forma, por isso era que eu queria perceber essa tua visão, mas já entendi, ainda bem que assim é, e espero que continue a ser assim nos escalões jovens atualmente, que é isso que é salutar e é isso que deve ser. Uhum. um, é isso que deve ser incutido nos jovens desde muito cedo. É Sim. uma competição que às vezes é decidida por milésimos de segundo, mas é apenas isso, é uma competição. Acredito que há muito treino, há muita dedicação, há pouco mediatismo. Eu vou entrar agora nisso. A nível do mediatismo da natação em Portugal, o que é que tu sentes que poderia ser feito que não está a ser feito neste momento? A natação não é mediática como quase todos os desportos que não são futebol não são mediáticos. Já sabia que ias Portanto, me dar essa resposta, mas sim, é eu verdade. concordo. Não, É não, eu verdade. concordo, eu Vai-se concordo, eu concordo. falando, pode-se falar do basquete, ou fala-se do handball de vez em quando, mas já Uhum. assim a um nível muito ligeiro, e depois o resto das modalidades amadoras são paisagem, não é? A Já sentias isso no natação, teu tempo? como? Já sentias Não isso no percebi. teu tempo? Sim, 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 sim. Ok. Já não. Nunca se falava em nada que. Tudo que não fosse futebol Uhum. não existe, não é? Não se liga muito e são. O que é que se pode fazer para que isso modifique? Acho que pode passar muito pelo jornalismo, mesmo pelos apoios de publicidade. Uhum. Mas de facto, eu também entendo que, por exemplo, a natação pode não ser o desporto mais apetecível de ver na televisão, porque, Eu adoro. Mas mas eu percebo aquilo que tu estás a, que tu estás a não tem a dizer. Sim. dinâmica que tem um jogo de futebol, ou um jogo de handball, ou um jogo de basquete, não é? É muito Sim, mais estático. E depois, quando sim. estamos a falar de competição ao nível dos Jogos Olímpicos, o espetáculo é uma coisa, mas se estivermos a falar nos campeonatos regionais ou nacionais em Portugal, o nível é completamente diferente. Não é? Sim, sim, eu estou a entender aquilo que tu estás a dizer, ou seja, a natação não é muito mainstream, e isso faz com que não tenha o mesmo mediatismo. Eu estou-te a perguntar isto por uma razão muito simples. Nós neste momento temos um dos melhores nadadores portugueses de todos os tempos, que é o Diogo Ribeiro. Tu achas que ah, é importante haver essas referências para que haja mais miúdos a quererem optar pela natação em vez de futebol ou qualquer outra modalidade? Ou a paixão pela natação e por nadar e pela alta competição não é tão necessário que hajam essas referências? É algo que tu vais desde os 6 meses, os teus pais põem-te na natação. As referências para se chegar a determinado nível, para se aumentar o nível competitivo de qualquer modalidade, eu acho que são essenciais. Uhum, No caso da natação, o Diogo e outros que também há, não é? uhum, uhum. Não existe só ele. Óbvio. E já existiram muitos ao longo destes anos todos que foram atletas de grande referência. Sem dúvida. Um, mas se lhes dermos protagonismo, podem-se aliciar mais gente ou motivar mais gente a optar por esta modalidade. Assim como há outros exemplos na ginástica, com atletas de topo que todos nós temos. É preciso dar-lhes mediatismo. Agora, com as redes sociais, eu acho que tudo facilita, porque mesmo cada um se promove e, e dá-se mais a conhecer, dando a conhecer mais modalidades. A natação, eu acho que deve ser divulgada não só pela competição, mas muito pelo essencial de sobrevivência que a natação tem. Eu sou defensora de que devia ser obrigatório no desporto escolar todos os miúdos aprenderem a nadar, porque é uma questão de sobrevivência. E pode ninguém ser competitivo, nem fazer competição, nem aprender os estilos todos.
mas que cada um de nós devia ser responsável por saber nadar. Isso é essencial na nossa vida. Eu percebo. É muito completo, é super saudável e toda a gente devia aprender a nadar, toda a gente devia saber nadar. Eu concordo plenamente contigo e concordo que deveria fazer parte do ano letivo de qualquer miúdo ter uma disciplina de natação, nem que seja uma vez por semana só, mediante a possibilidade e a logística da escola, mas eu Uhum. concordo plenamente Sim. contigo, não poderia estar mais de acordo. Ia-te fazer uma pergunta em relação à parte da competição, antes de passarmos para a questão das águas abertas, para saber a tua opinião, porque há muita gente que fala entendido na matéria e pessoas que adoram natação e que seguem natação fielmente, e queria saber também a tua opinião sobre isso. Tu sentes que eu não sei o tipo de material, o nome específico, o nome técnico, mas estes novos fatos, ou os fatos que são diferentes agora a nível de competição, um nadador tira mais partido e consegue ser mais rápido por causa desses fatos, ou é um mito? Está provado que o material dos fatos, que ele tem uma fibra de carbono, é repelente à Uhum, água. E, uhum, portanto, sim, não é por acaso que toda a alta competição utilizam esses fatos de banho. Já uhum. foram proibidos os fatos inteiros porque traziam benefício adicional e, aliás, ainda há muitos recordes que fazem, que perduram desde essa altura dos fatos inteiros, que são agora proibidos. Portanto, eles estão aprovados pela FINA, são idênticos para toda a gente, portanto, há igualdade de condições para toda a gente que queira usar os fatos. E o que é certo é que na alta competição todos os usam. Portanto, a vantagem está igual para todos neste momento. São fatos Sim, isso é bom que tenha havido. muito Equitativo. justos, Sim. sim, são fatos muito, são quase uma segunda pele, Uhum. e a água não adere àquele tecido, portanto, a partir do momento que não encharca, ficamos mais rápidos na piscina. Os que ficam, eu já não fico, para mim é igual. Ser um daqueles tu, tu tiveste a falar que um dos estilos que tu fazias era os 400 metros de estilos. Desses quatro estilos da natação, qual era o que tu mais gostavas? Eu vou-te fazer duas perguntas. Qual era o que tu mais gostavas e aquele em que tu sentias que eras melhor? E eu, o que gosto mais de nadar é crawl, Ok, e eu continuo a gostar mais de nadar. Atualmente, naquilo que tenho melhores resultados é em costas, ok. mas não sei se é por eu ser melhor ou se pelas outras serem mais fracas. Pronto, é assim. Não faço ideia. Ok, ok. Não, mas eu estou-te a perguntar isto porque assim, eu não sei nadar mais nenhum estilo a não ser crawl e eu queria te fazer essa pergunta para perceber se é a mesma sensação. Às vezes também nado de costas, depende, mas o crawl é uma liberdade muito grande, não é? É quase como se estivesse a flutuar na água. Todos eles considero que são O Bruce flutuações na também? água. Bruços, eu não gosto muito de nadar bruços porque não sai do sítio. Ok. Não, não, não Parece podes que dizer isso porque com 15 anos ou com 14 foste campeão nacional. Tinhas saído do sítio de mas agora, certeza. Eu agora, também, eu sei, eu agora, sei. Não, mas eu por acaso agora estava-te a quando, perguntar na altura quando eras miúda, havia, por na exemplo, altura. dava-te preguiça nadares bruços, nadavas todas com a mesma paixão, por exemplo, adoravas mariposa, depois começaste a gostar mais de crawl, ou foi sempre crawl? Eh, não sei muito bem. Mariposa é sempre pior porque é muito difícil, é muito exigente fisicamente. Eu gostava de nadar mariposa, mas aquilo cansava muito, não é? Sim, Só esse o problema. eu Ah, percebo. Eu percebo. Eu também fico Portanto, cansado de ver uma prova de mariposa a nível de ombros, aquilo deve ser uma loucura. aquilo Ah, dói muito. acredito, acredito. Não, lá está, estás a ver.
é por isso que eu quis trazer pessoas e quero trazer pessoas como tu, de modalidades que não são tão faladas e não são tão mediáticas, para que as pessoas percebam que não é só entrar numa piscina e bora fazer o butterfly, o movimento da borboleta. Tem Sim, muito, muito trabalho e, por exemplo, eu vejo algo, mesmo as transições, mesmo as passagens, quando se completa uma determinada piscina, aquilo é muito treinado, é muito trabalhado. Eu vejo agora este miúdo que é treinado pelo treinador do Phelps, o Léon Marchand, o francês. Um, o percurso subaquático dele é uma coisa que não dá para é explicar. brutal. Aquilo é surreal. É surreal o percurso. Ele consegue ter um percurso subaquático maior do que em algumas provas do que o Phelps. E o Phelps já tinha um percurso Brutal. subaquático ridículo, que era o que também fazia-lhe ganhar uma grande vantagem em relação aos outros nadadores. Porque eu costumo dizer isto é para mim, pá, o Phelps é um dos melhores atletas de todos os tempos, não só o melhor nadador de todos os tempos para mim, mas é um dos melhores atletas de todos os tempos, mas também, e eu sei, e porque fui acompanhando a prova dele, nado puro, os outros nadam mais. Só que ele, o percurso subaquático dele era As populações são inacreditável. brutais. Era Sim, sim, inacreditável. E deve sim. ser frustrante para os outros, que assim, eu não consigo repetir este percurso aquático. Eu nado mais do que ele, dou mais braçadas, esforço-me mais e ele ganha. Deve ser muito Sim. frustrante. Mais rápido debaixo d'água, com menos esforço. Ah, é preciso ter uma capacidade respiratória brutal Sim, para fazer aquilo, completamente. Sim. e muita força também, porque as subaquáticas são feitas só com pernas, né? Sim, é completamente. Sim, sim. Eu consigo. Eu digo, são predestinados. Claro que se treina, mas são predestinados. Era isso que eu te ia perguntar agora em relação à respiração. Tu, obviamente, com agora um pouco mais madura, né? Não digo mais velha, um pouco mais madura, tu uh, neste momento tu sentes que ainda tens um nível de respiração aceitável ou tu forças-te a continuar a conseguir competir e a estar nas águas abertas? Não, em termos respiratórios, aguento bem a Uhum, coisa. uhum. Não há grande drama. Claro que é preciso treinar, estando afastada há muito tempo da água, voltar à água, tem ali uns dias de adaptação à respiração e à forma como lidamos com a água. Mas é simples, não tenho Não a há capacidade mistérios. respiratória que tenho naquela altura, não é? Óbvio, normal. Mas é tranquilo. Ainda assim, acho que qualquer um que continua a nadar acaba por ter uma capacidade respiratória um pouquinho acima da média, Sem porque dúvida. Muito superior dos restantes. Sim, nós sim. temos de treinar, respirar é perder tempo. Portanto, Exato. temos que É, fazer é o, muito, o, é o muito isso. máximo com o mínimo de ar possível. Sim, sim. É engraçado. A minha mulher é húngara. E a Hungria é uma nação de natação. Tipo, já teve grandes campeões e tudo mais. É nem que tem um trauma com a água. Mas eu, durante muito tempo, a minha nadadora preferida era húngara, que era a Katin Kosu. A Iron Lady. E ela era incrível. E ela também fazia a prova que tu estavas a dizer, dos 400 estilos e tudo mais. E havia determinados percursos de scroll que a Nick perguntava-me assim: Mas ela não respira? Como é que ela não vai? E eu, Henrique, são muitas horas de treino, é muito tempo de treino. Isto é. Não, ela respira agora, ela respira ao mínimo possível. Porque é aquilo que tu dizes, respirar, respirar mais é perder tempo. Portanto, ia-te fazer essa Sim. pergunta em relação à transição para as águas abertas, porque eu sei que tu tiveste um longo interregno, desde a natação até, ou seja, natação de alta competição em piscina para as águas abertas. Qual é a grande diferença de nadar na piscina e nas águas abertas? Eu voltei à natação por causa das águas abertas. Foi Uhum, aquilo que me motivou a voltar, a uhum, voltar a treinar natação e a voltar a competir. Para uhum, mim, as águas abertas são a liberdade absoluta. É entrar no rio ou no mar, seja onde for, e ir. E estar em contacto, estar ali sem grande controlo, não há uma boia, não há a beira da piscina, não há o sítio para fazer a viragem. É um percurso com menos fim. E para mim isso é uma liberdade muito grande, é um prazer muito grande porque vou
e sinto um prazer enorme naquilo. Ah, é um ambiente que pode não ser previsível. Nós podemos estar no rio e aparece um galho, uma folha, um peixe, uma gaivota, o que seja, passam coisas esquisitas nos pés, não se vê o fundo, pode vir uma Opa, tu onda, pode vir um estás-me a dizer barco. isso, eu estou arrepiado. Essa tua descrição eu já estou arrepiado. Porque imagina, aquilo que eu te contei antes de nós começarmos a gravar, o meu problema da profundidade. Eu, águas abertas, ao fim de 100 metros, já me tinha afogado. Esquece, eu só de pensar, estou a olhar para trás e não tenho que voltar. Não, mas era isso que eu te ia perguntar. Ou seja, foi um interregno muito longo, por aquilo que tu me disseste, Uhum, aquilo que comentaste comigo. sim. Foi muito difícil. O início para ti nas águas abertas, certo? Uh, foi difícil começar a treinar a distância, Ok. a ganhar confiança na distância. Uhum. Mas como eu gosto muito da liberdade do desporto ao ar livre, Uhum. foi uma coisa muito natural e foi um desafio que me deu muito gozo de começar. Eu, na altura, corria, fazia muita corrida na rua. O meu Uhum. irmão fazia triatlo e fui fazer um Uhum. treino de triatlo com ele, que incluiu Uhum. um bocadinho Uhum. de águas abertas ali Sim. no Rio Douro, Uhum. junto à Marina do Forado. Emprestaram-me um fato de neoprene e eu fui. E nadei 500 metros, ou coisa que vai. E aquilo deu logo muito gozo a fazer. A corrente, o Rio Turvo, tudo aquilo que ninguém gosta, a Tu mim adoras. dá-me. Eu adoro, não é? Exato, eu estou a O ter perceber. de nadar contra a corrente, o não controlar a situação, o não ser numa piscina. Eu quase que comparo nadar na piscina é como correr na passadeira e nadar nas águas abertas é como correr no meio do deserto. É, são São muitos os realidades desafios. completamente distintas. Era exatamente isso que eu te ia perguntar. Tu, se não quiseres falar sobre isso, não precisas, obviamente, para não chocar os nossos ouvintes, mas tiveste algum susto, alguma cãibra no meio de uma competição? Já tive câimbras, mas as câimbras dão-me vontade de rir, portanto não me atrapalham. Adoro. Muito bom. Eh, Paro, controlo a coisa e tudo bem. Sustos, também já apanhei. Sim, já duas vezes fiquei encaixada debaixo de uma boia de sinalização, mas por causa da corrente que me levou para baixo da boia. Mas tranquilo, dá para libertar. Tranquilo. Tranquilo, não, tranquilo. Eu tinha um colapso cardíaco, ela, tranquilo, é isso, não, é pá, a sério, adoro. Não, mas tu tens, eu vou-te fazer, Acho que não corri nenhum risco de vida, não é? não, não, era isso que eu te ia perguntar se tivesse se alguma situação complicada. Eu estou-te a perguntar isto porque a ideia que eu tenho, e tu podes ter uma opinião diferente daí, eu vou comentar isto contigo, a ideia que eu tenho é que a maior parte das pessoas que se afogam são pessoas que sabem nadar. Porque as pessoas que não sabem nadar não se vão aventurar, ou podem aventurar-se, pode aventurar-se uma ou outra, mas não se vão aventurar. Porque ninguém quer morrer, não é? Tipo, Sim. é um pouco por aí. Tu tens essa, tu também tens essa percepção ou é uma ideia errada que eu tenho? E eu acho que a maior parte dos que se afogam podem saber nadar, mas não respeitam o mar ou o rio. Ok, E é preciso respeitar a água. É preciso respeitar que o mar tem ondas, que tem correntes, sim. e e é isso que muita gente não sabe fazer. Acham que sabem nadar, ok, mas depois ou não estão preparados fisicamente, que pode Uhum, acontecer, ou uhum, não respeitam o que têm à sua frente. Ver um rio com muita corrente ou com remoinhos tem que ser um alerta para tomar determinado tipo de atitudes preventivas e nós temos que ter uma atitude defensiva relativamente a algumas coisas. uhum. Já vi muita gente a ficar atrapalhado nas águas abertas porque sabem nadar ou acham que sabem nadar melhor do que aquilo que sabem e depois não respeitam aquilo que têm à frente. E eu tenho muito respeito pela água.
Já percebi, já entendi. Ainda bem que tens essa consciencialização e toda a gente devia ter também, porque eu também penso isso, penso dessa forma. E eu vi no outro dia, foi um episódio que aconteceu na Costa da Caparica, o nadador Salvador a apitar, a apitar, a apitar, já desesperado, bandeira vermelha, uma ondulação fortíssima. E não sei, porque depois, entretanto, fui almoçar. Não sei se aquela pessoa se afogou ou não, mas desapareceu. Deixámos de ver essa pessoa. E lá está. Eu também acho muito que é aquela coisa da adrenalina, do tipo, não quero saber, vou continuar aqui, eu consigo. E depois, lá está. O mar é super traiçoeiro, principalmente o mar, porque lá está, como tu dizes, é verdade, não há controle nenhum. Mais as correntes, mais as ondas, mais todo o respeito que é preciso ter. O Sim, mar é imenso, é gigante, não é? Portanto, eu percebo aquilo que estás a dizer e é muito isso que eu penso. É preciso respeitar, ok? Vamos nadar, mas é preciso respeitar o que se está a o que lidar está a com. fer. Exatamente, eu Aliás, concordo. não é por acaso que os surfistas das ondas Sim. grandes Uhum. levam motas de água com eles Sim, para os assistir exatamente. caso aconteça alguma coisa. Portanto, é uma questão de Exatamente. respeitar aquilo que está do outro lado. Respeitar. Obviamente, eu aí concordo plenamente. Eu também até soube foi a semana passada, acho que foi um imigrante qualquer que veio cá para nadar nas ondas. Por acaso não morreu, mas podia ter morrido, porque resolveu aí tal, a minha noiva vai filmar e eu vou surfar uma daquelas ondas gigantes da Nazaré e não vou ter moto de água a apoiar-me. E a coisa podia Pois, ter corrido mal, não correu mal, mas podia ter corrido mal. E eu acho que lá está. exato. Desafiares o mar é um bocado complicado, mas pronto, cada um faz o que Sim, quer então o Marco tem e razão. bem lhe apetece, não é mesmo isso? E a falar agora na tua carreira profissional, antes de avançar para as águas abertas, para essa tua nova grande paixão, tu és gestora financeira. E Sim. eu acredito que, apesar de não ser uma pessoa de números, eu acredito que seja uma profissão de um grau de exigência muito grande, um grau de responsabilidade muito, muito elevado. Como é que tu consegues conciliar a exigência da tua profissão com a tua dedicação às águas abertas, com a tua paixão pelo desporto? O desporto é um equilíbrio do resto da vida. Portanto, é um escape. Eu lá está, fiz desporto a vida toda, portanto não sei viver sem ele. Ahm, e portanto chegar ao final do dia ou ao fim de semana ou de manhã antes de trabalhar e fazer alguma coisa de desporto, para mim é um equilíbrio. Portanto, as coisas não são. Claro que há alturas em que não consigo ir treinar ou porque estou cansada porque trabalhei demais ou porque estou Sim. fora ou porque viajei ou seja o que for, não é? Uhum. E portanto agora também, como não levo o desporto de uma forma muito séria, levo, vejo-o como um equilíbrio e como um manter sã no corpo e na mente, tudo se Tudo consegue se faz, conciliar. exatamente, concordo. Sim, As águas abertas têm ganho uma dimensão muito grande nos últimos tempos. Temos inclusive atletas a competir nos Jogos Olímpicos. O que é que tu achas que torna essa competição tão única? para mim, a oportunidade de estar em cenários perfeitamente fantásticos, em barragem. O desporto ao ar livre é, desde logo, para mim, muito mais apetecível do que um desporto indoor, seja ele qual for. Estar em contacto, estar ao ar livre ou estar dentro de portas são A coisa não realidades é mesmo, completamente não sabe da distintas. mesma forma, eu percebo. Sim. É diferente. Para mim, estar ao ar livre é tudo. Uh, e, e há sítios lindíssimos onde nadar, seja no mar, seja em barragens, seja no rio, em Portugal e não só. E Portugal tem sítios fantásticos para se estar a nadar, de norte a sul. Sim, E ilhas também. sim. Há alguma competição, ou seja, que estejas a pensar brevemente, que é algo que te traz um nível de ansiedade ou de vontade de querer participar? Ou já fizeste todas as provas que ias ter feito e agora só fazes pelo prazer e pelo amor pela modalidade? Em Portugal faço pelo prazer e amor à modalidade. Tenho dois sonhos nas águas abertas, Ok. que espero um dia chegar lá. Uhum. Um
é fazer a travessia da Córcega à Sardenha, Ok. eh, Qual é a distância, que é mais ou difícil. menos? São 11 quilómetros ou 12 Ok. quilómetros, por aí. Depois depende da maré. Uhum. Eh, Há ali uma janela de oportunidade para fazer aquilo não se pode fazer em qualquer altura do ano, tem que haver um acompanhamento de barcos. Era um desafio que eu gostava muito de fazer. Já me disseram que é muito difícil atravessar aquele canal, mas gostava de fazer aquilo. E outro que ainda gostava mais de fazer era a travessia do Bósforo e, portanto, em Istambul, atravessar a nado da Europa para a Ásia. Para a Ásia, sim. E são 9 quilómetros também, ou algo assim. Deve ser uma prova perfeitamente espetacular. Portanto, essas seriam as duas grandes coisas que me motivariam a ir fora Uhum. nadar. Tu, neste momento, qual é a distância mais longa que tu nadas? 5 100 quilómetros. km? Ok. Sim. É a distância máxima da categoria Master em Portugal. Ok. Há Ok. provas maiores, na Madeira fazem-se provas maiores, Uhum. mas nunca me aventurei a fazer os 10 sequer. Vais conseguir. Nota-se que tens uma grande paixão, nota-se No que é Bósforo, um no sonho. Bósforo eu Não, consigo. eu acredito que vais conseguir, porque nota-se que, primeiro, que é um sonho, e acho que nós devemos perseguir os nossos sonhos, e depois porque tu, lá está, é quase comovente, estou-te a dizer isto mesmo sinceramente, é fantástico ouvir-te falar da tua relação com a água e do o que é que te transmite e o que te faz sentir estar na água e estar em contacto com a água e tudo isso, porque eu acho que isso é mesmo, isso é quase impossível de explicar e de descrever, mas a forma apaixonada como tu falas é quase como se eu também estivesse a viver a mesma coisa que tu estás a viver, porque até mesmo aquela questão de algum susto, ter chegado baixo de uma boia, não sei o quê, tu levas isso de uma forma tão descontraída, é a lei natural da coisa, que tu desfrutas mesmo, tu adoras aquilo que fazes e adoras competir. A competição está em ti, desde muito miúda, embora agora não de uma forma tão intensa, mas que tu queres continuar a transcender-te. E eu acho que também essa competição individual, essa inner competition também é muito importante porque tu queres te desafiar por alguma razão, tu sabes que o teu sonho é fazer um percurso de 11 km, é porque te queres testar para além do percurso em si, que deve trazer-te uma grande ilusão de o fazer, também é questão de tu te testares e pensares assim, ok, eu consigo mais do que isto, certo? Estar limites, sim. Estar limites é importante, sim. Em Portugal já fiz quase as provas todas. Pode faltar aqui a travessia do Pico, mas Boa. atravessar do Faial até ao Pico também é uma prova que deve ser que é muito difícil. Mas é Mas difícil por causa da ondulação do mar. O que é que por torna causa essa das prova correntes difícil? do canal, Ok, as correntes do canal são muito fortes e a ondulação. ok. Aquilo é uma prova muito limitada, aceitam poucos atletas, Uhum, porque é preciso muito apoio logístico de barcos para que haja segurança absoluta na travessia do canal. uhum. Tu és só da natação ou também gostas de fazer o teu bodyboard, o surf? Na água é só a natação, Ok, piscina e águas abertas, sim. ok. Depois gosto de correr Mas na nunca rua tiveste nenhum interesse por exemplo, em aprender a surfar, por exemplo? fiz uma aula de surf Ok, já. e achei que ia partir o pescoço Adoro, e eu vim percebo. embora. Não, eu percebo, há que ser preventivo. Não vamos partir o pescoço. Pronto, aconteceu. Não, eu percebo, eu entendo perfeitamente. Marta, foi um gosto enorme Tentei. ter-te aqui. Antes, vamos avançar para a parte final. É um ping-pong que eu costumo fazer com os meus convidados. São perguntas de resposta rápida. Mas antes de avançar para essas perguntas, vou-te fazer uma última pergunta antes desse ping-pong final. Qual era o conselho que tu darias a alguém que queira iniciar agora nas águas abertas? Que já sabe nadar Sim. e que saiba nadar bem, que esteja à vontade dentro da água e que saiba respeitar a natureza. Depois disso, tem que ter uma boia de sinalização
e nunca, nunca ir para as águas abertas sozinho. Nunca pode entrar no mar ou no rio sozinho. É preciso ir em grupo, por uma questão de segurança. A segurança é mais importante do que a velocidade que nós podemos treinar, Uhum. as horas que podemos treinar. Portanto, ir em grupo e sempre devidamente sinalizado. Eu sei que me vais responder a esta pergunta de uma forma taxativa com um rotundo não, e eu acredito, mas vou-te fazer a mesma pergunta porque era esta a pergunta que eu tinha aqui preparada. Não há idade para se praticar desporto, certo? Não, Tu, absolutamente. sim, eu também concordo. Aliás, posso dar de exemplo o meu pai, Uhum. que tem 86 anos e no dia 8 de dezembro tivemos os dois a correr 10 km na corrida de Paranhos. 86 anos e Portanto, correu não há 10 idade. Tem quilómetros. 86 anos. Sim. Portanto, não há idade para fazer desporto. Olha, chapou para o teu pai. Não, é mesmo, repara, 10 E não foi quilómetros. o último. É pá, mesmo que E não fosse, foi o imagina, último. eu nem 2 quilómetros conseguia, quanto mais 10. Portanto, ele é que nos faz ver. Isso é que é, mente sai em corpo são. Não, isso é fundamental, portanto, É a esquece. prova, ele é a prova viva que não existe idade nenhuma para fazer desporto. E podemos ter de adaptar o desporto à nossa condição física ou de Não, isso é saúde, óbvio. ou o que Sim, seja, sim, né? sim, sim. E fazer mais uns desportos do que outros, Sim, mas o desporto traz-nos vida a todos. exato, concordo. Há assim alguma história engraçada ou peculiar da tua carreira como nadadora de alta competição ou então já nas águas abertas que queiras contar? Da alta competição de crianças já lá vão muitos anos e Uhum, não foi assim tanto tempo quanto isso. uhum, Ah, Nesta fase mais recente, enquanto master, ah, o convívio entre os colegas de equipa e mesmo com outras equipas é muito salutar. E eu acho que é isso que levo mais especial ainda nas águas abertas, porque somos capazes de acabar uma prova e sei lá, há provas que no verão passado estive numa prova que fomos para lá de comboio e depois houve um churrasco no fim, com um porco no espeto, não é? À beira do rio. E portanto tudo isso é muito gratificante, sem dúvida. ah, Essa por convivência, essa tudo o que nos ligação. traz de amizades à volta do desporto, Sem sim. dúvida. Era isso que eu te ia perguntar. Ou seja, deve haver uma comunidade master que é unida por uma paixão, e ó, deve ter outros gostos em comum, mas é unida por aquela grande paixão de nadar em águas abertas. Sim, Portanto, deve ser incrível. Devem criar ali uma comunidade espetacular. Vou então avançar sim, para o ping-pong final. São perguntas de resposta rápida. Piscina ou águas abertas? águas abertas, Competição individual ou em equipa? em equipa, Provas curtas ou provas longas? longas, Treinar de manhã ou à noite? de manhã. Não consigo, mas prefiro de manhã. Pois, exato. Não consegues? É raro. Ok. Título de campeão nacional ou segundo lugar no circuito nacional de águas abertas? O que é que te tocou mais? Eu sei que são maturidades e idades diferentes, mas sim. Também já fui campeã nacional em Master, mas Sim. deu-me mais prazer o segundo lugar no circuito de águas abertas. Foi um verão incrível a correr Portugal, a nadar em todo lado. Uau, espetáculo. Deve ter sido uma experiência inolvidável. Nadar no verão ou no inverno? No verão. Treino físico ou treino técnico? Físico. Treino físico. Um dia de prova com sol ou um dia de prova com chuva? Ia ser difícil. Ok. Já tive as duas e elas são as duas fantásticas. Uhum. Mas para chuva tem de ser muita chuva. Só pouquinho não Uau. serve. Portanto, se calhar é melhor sol. Ok, espetacular. Uma tempestade e ela ali a nadar. Um espetáculo. Adoro, 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 adoro. Ah, descanso total ou treinos leves entre competições? Treinos leves.
Competir no Porto ou no clube? Agora no clube. Vencer uma prova ou bater o teu próprio recorde pessoal? Bater o meu próprio recorde pessoal. O que é natação para ti? É paz. Marta, foi um gosto enorme ter-te aqui. Aprendi muito Obrigada. contigo. Todos os nossos ouvintes vão aprender e vai haver mais pessoas a quererem competir em águas abertas, a serem esses doidos que adoram desafiar o mar, mas com respeito pelo mar, que é o mais importante. Não, Sim. mas realmente foi um privilégio, foi muito enriquecedor esta conversa. Espero que tenhas gostado deste episódio. A ti que estás desse lado, espero que subscrevas este canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto. E volto para a semana com promessa de mais desporto e mais convidados. Muito obrigado.